Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo queda livre crash no mercado de despenca. Vimos quedas de nada menos do que 20 mil dólares para o Bitcoin. O Bitcoin caiu 11% em exatos 9 minutos. Foram 9 minutos logo após o fechamento dos futuros dos mercados tradicionais. Queda generalizada, com o Others caindo 50% no dia de hoje. No dia de ontem, dependendo do horário em que você está vendo. A média dos ativos menores que estão fora do top 10 foi de 50%. E a gente viu quedas de 60%, 70%, 80% em um dia com a maior liquidação da história. Estes são dados ainda que não estão totalmente distribuídos, porque as corretoras levam algum tempo para enviar as informações de liquidação. Mas esta é a maior liquidação da história disparado. Com o mercado indo diretamente para medo. Saímos de neutralidade e no alternativo ME de ganância diretamente para medo. Este foi um dia muito, mas muito brutal, apocalíptico, mas foi um dia que eu fui às compras e antes que você me xingue, eu vou te mostrar tudo, o porquê do que eu comprei, porque eu fui a compras de 19 ativos e porque eu entendo que este é um movimento que pode ser sim um movimento muito importante para que a gente tenha a continuidade de alta. Eu entendo que é um dia difícil para muitos e eu vou tentar ser o mais objetivo e direto e a gente apresentará dados complementares deste vídeo ao longo dos próximos dias. Então, fica até o final, pois eu tenho conteúdo muito bacana para te apresentar. Pois bem, vamos começar com o que de fato aconteceu. Tarifas de Trump. As tarifas entrariam em vigor. Trump tweetou e informou na sua própria rede social que a China poderia sofrer com tarifas em cima dos seus produtos. Logo no final do dia, logo no final do pregão norte-americano, foi confirmado que a China receberá 100% de tarifa, será imposta uma tarifa adicional de 100% no dia 1º de novembro. Como eu falei hoje cedo, a minha visão é sempre a mesma em relação às tarifas. Você já viu o que aconteceu? É o mesmo jogo. Joga as tarifas, endurece a tratativa, Xi Jinping responde e, no final, sentam-se e discutem em uma reunião que as tarifas não serão exatamente desta forma. Este é o movimento padrão e a gente começou a ver correções ao longo do dia justamente com este movimento. Mas o que trouxe este apocalipse absurdo para o mercado de criptomoedas? A gente viu logo em seguida, e não existe coincidências, mas vimos logo em seguida ao fechamento dos futuros dos mercados norte-americanos, 18h10 horário de Brasília, o início do crash. O Bitcoin, ele caiu nada menos do que 6,7% neste gráfico e nos futuros, vamos puxar a informação, vou colocar no gráfico de 1 minuto, nos futuros, e a gente tem disparidade de informação das corretoras. A gente chegou a cair nada menos do que 11,6%, com o Bitcoin batendo 101 mil dólares. Este foi um movimento de 9 minutos. Foi um movimento brutal. Movimento que levou a uma liquidação em massa. Liquidação
em massa, com nada menos do que 1.600.000 traders sendo liquidados, perdendo tudo aquilo que investiram, por trades que podem ter sido mal geridos ou com uma exposição muito grande. Fato é que 20 bilhões praticamente em valor de mercado simplesmente sumiu. E este movimento de liquidação em massa, em cadeia, com desalavancagem justamente das altcoins, fez com que a dominância subisse muito. Então a gente viu a dominância subindo muito e, claramente, as altcoins, marcados aqui pelo Others, tendo quedas estratosféricas. Vamos lá, vamos de novo. A média das quedas foi de 53%. Vimos, vamos, render, cair, nada menos, olha que impressionante. Isso aqui eu já vi, sim, acontecer e foi no Covid, para você ter uma noção. Mas a gente viu o render a 0,42 cents. Render está a 2,38. A gente viu o render a 0,42. Este é um movimento dos mais brutais. No gráfico diário, a gente vê que render chegou a cair nada menos do que 87%. Eu não sei se você me acompanha há bastante tempo ou não, mas você já me viu falar sobre as quedas que nós vivemos no crash do Covid. Este foi um evento de crash do Covid. Não por conta da pandemia e nem, sendo extremamente sincero, nem por conta das tarifas. Este foi um movimento, de fato, de liquidação em massa, que veio, coincidentemente, logo depois dos futuros dos mercados norte-americanos fecharem. Este foi o movimento que se iniciou. Este foi o movimento que trouxe toda a queda, que foi absurda. Entenda, este foi um dos eventos mais críticos da história. E se você sobreviveu, meus parabéns. Se você se posicionou e teve o caixa mantido, meus parabéns. E por que eu estou falando isso? Eu não estou querendo, de maneira nenhuma, desconsiderar a dor daqueles que foram liquidados, muito menos daqueles que perderam todas as suas economias em um movimento muito brutal, por conta, sim, de alavancagens absurdas. Não, mas eu tenho que te parabenizar se você, de fato, entendeu porque eu sou extremamente cansativo em relação ao caixa infinito. Hoje, eu estava com 16, 17% de caixa, referente à minha posição do mercado. E conforme o mercado foi caindo, este percentual de caixa foi subindo. Lembrando que eu tenho mais de 2/3 do meu capital em Bitcoin. Isso, todo mundo que é integrante dos meus times tem acesso. Todo o detalhamento. E o caixa, ele proporcionalmente subiu e permitiu que eu fizesse compras. E eu já vou te explicar por que eu fiz compras e em que momento eu estou. Eu fiz 19 compras de altcoins específicas. Consegui pegar preços, sim, muito interessantes. Mas, entenda, por que todos os vídeos eu falo a mesma coisa? Isso é cansativo. Se você me acompanha, você sabe que eu falo praticamente todo dia do caixa infinito. E o caixa infinito não é dinheiro novo. Basta você assistir ao vídeo que está na descrição. Se eu ajudar uma pessoa com esse vídeo, eu já sou um homem realizado. Por quê? Porque é importante. Futuros, mercados futuros. O mercado futuro, o mercado de derivativos só serve para composição de carteira. Eu tomei alguns stops, mas eles ficaram deste tamanhinho. Por quê? Porque eu mantive os meus stops, margem isolada e gestão. Não se posiciona de uma forma incoerente. Por quê?
Porque é justamente isso que o mercado pode acabar fazendo. E ele faz. E não é novidade. A gente viu uma movimentação, só um detalhe, de volume, clímax no volume, como a gente não via em muito tempo. Muito tempo. Olha só, todos os ativos tiveram clímax no volume. Todos. A gente pode pegar as corretoras e olhar. Olha isso. Vamos lá. Vamos olhar Pendle. Isso aqui é de cair o queixo. Pendle foi a nada menos do que 1,65 em um flush. Se a gente puxa aqui, olha só esta vela. Sabe o que isso aqui quer dizer? Isso aqui é volume, clímax no volume. Quando temos um volume maior do que todos os outros anteriores. E agora vamos voltar ao Others. O que eu olho para o Others? O Others teve um movimento brutal, que foi um movimento muito mais agressivo do que nós vimos em agosto de 2024. Eu só sobrevivi a este movimento, como tantos outros crashes, porque eu tinha o caixa. Famigerado, odiado e amado por quem sabe e entende a metodologia do caixa. Eu só sobrevivi sim hoje de novo para poder comprar por conta deste caixa. Então, por favor, assista ao caixa. Você pode entender que o que eu falo é a maior besteira do mundo e tá tudo bem. Não tem problema nenhum. Só que você tem que entender que o caixa é extremamente importante. Se você entender a gestão de caixa, você vai se beneficiar muito. E sempre vai ter aquele caixa que vai ser criado quando o mercado sobe. E eu falei aqui por diversas vezes as minhas vendas. Em agosto eu falei, vendi Pendle, vendi a Aave, vendi entre outros ativos. E eu sempre fiz questão de trazer aqui. Mas o ponto é, eu, obviamente, não estava considerando este movimento. Só que era um movimento totalmente, preste atenção, totalmente estranho, totalmente impensado. Será que eu nunca imaginei esse cenário? Ou este era um cenário que estava dentro dos meus planos estratégicos, os planos semanais. O que eu também gosto de chamar a atenção? Eu não tento adivinhar o mercado. Eu não tenho como adivinhar o que o mercado vai fazer. Eu não tenho como saber, você não tem como saber, nem ninguém, nenhum investidor consegue ter a bola de cristal. No entanto, o que a gente busca fazer? A gente analisa o macro, uma série de indicadores e traça as probabilidades. E no curto prazo, a gente faz o mesmo. Planos, desenha cenários e se prepara para os diversos cenários, sempre pronto para o pior cenário. Sempre. Por quê? Porque se você não se preparar para o pior cenário, quando ele acontecer, invariavelmente ele vai acontecer mesmo que seja improvável. Caramba, isso aqui é bem improvável. Se ele acabar acontecendo, você será destruído, como eu sei que muitos acabaram sendo neste dia. Só que o que a gente busca sempre apresentar? Você não tenta adivinhar. Eu não tenho como adivinhar que isso vai acontecer. No entanto, existe um cenário que foi apresentado, inclusive aqui no YouTube, e que eu venho atualizando ao longo das últimas semanas, que levou exatamente ao ponto de base de preço. É o plano C. Olha só, quando que eu postei isso para os integrantes do Premium? Luan Criptos Premium, segunda-feira, 9h10. Olha só o plano. Plano B, plano A. E qual que era o plano C? Plano C era um plano em que a gente iria buscar a base de preço mensal. E este movimento poderia nos levar a medo extremo. Chegamos a medo extremo? Não, chegamos a medo. Só que será que a gente bateu a sobrevenda no gráfico diário? Vamos usar o RSI Levels. Olha só onde a gente chegou.
Qual era o outro ponto também? Média de 200 dias. Olha a média aqui, laranja. Poxa, mas a gente teve um movimento mais agressivo. Teve. Eu esperava um movimento tão brutal quanto esse nas altcoins? Não. Mas eu tinha caixa para aproveitar? Tinha. Por quê? Porque eu sabia que ia cair? Não, eu não sabia que ia cair. Eu estava pronto caso caísse. Caso caia, eu tenho que ter o caixa, senão eu estou pi. Então, se eu não estiver pronto para o pior cenário, eu estou pi. E foi exatamente o que eu fiz. E eu fui às compras mais uma vez. Por quê? O Bitcoin, ele colocou a maior vela de volume em muito tempo, que a gente chama de clímax de volume. Veja, a gente não teve uma movimentação tão brutal desde abril de 2025. Isso somente no volume que a gente está puxando em uma corretora. Porque se a gente pega somado, o volume é o maior volume da história. Se eu não me engano, é o maior volume da história. Somado, a maior liquidez da história. É a maior liquidez da história. Somado a base de preço no gráfico diário. Base de preço no gráfico mensal, desculpa. RSI diário batendo em sobrevenda. Lembra que a gente falou justamente sobre isso semanas atrás? E se você não está me acompanhando, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo. E se esse vídeo estiver fazendo sentido, deixa o like, por gentileza. Mas o que nós vimos? Vimos uma queda muito bruta, um flush muito agressivo, vendas a mercado, as maiores da história praticamente. Queda no Open Interest, não existe interesse na queda. Vimos também liquidações absurdas, medo. E a gente encontrou novamente com a média de 200 dias. Um crash de 80% em um cenário de alta. Qual que é a preocupação? Começar a fechar abaixo de 107, começar a perder esses 100 mil dólares. Aí sim, é um problema. Mas diante deste movimento, o risco e o retorno acabam sendo muito interessantes. E quem teve caixa, quem estava com caixa, pôde aproveitar para melhorar de forma brutal o seu preço médio e se posicionar, seguindo a tese de investimento. A minha tese de investimento é a mesma. Inclusive é de aproveitar este tipo de evento. Por quê? Porque embora ele seja destrutivo, apocalíptico, assustador, por contra-intuição ou ser contra-intuitivo, este tende a ser o melhor momento para se expor. Então, eu olho para o risco e versus o retorno neste momento de uma forma mais bullish. Por quê? Porque a gente teve as estruturas das liquidações, a gente teve a limpa, é como se a gente tivesse abastecido o tanque do nosso carro, não com gasolina Podium, mas com uma gasolina que é com ouro, espetacular, altíssima octanagem e outra, tem um caminhão-tanque seguindo a gente. Quando a gente tem uma queda tão brutal, é como se a gente capturasse toda a liquidez abaixo. E acredite, a gente capturou muita liquidez. A partir de amanhã, eu trarei mais e mais dados para você. Dados históricos, dados de sentimento, liquidação, base. Eu vou te trazer tudo mastigado. Porque você sabe que eu busco sempre basear as minhas decisões e te mostrar as minhas decisões com base muito clara e muito óbvia. Então, a partir de amanhã, a gente vai detalhar tudo. A gente vai analisar, a gente vai buscar mais e mais informações para que você possa entender exatamente o que aconteceu, possa tomar sua decisão com base sólida. Lembrando mais uma vez, eu não trago indicações de compra ou venda nos vídeos que eu apresento aqui. Eu apresento aquilo que eu estou fazendo, que eu vou fazer, além de trazer alerta com base histórica, com base gráfica, com base em dados. Faz sua própria análise, investe com total responsabilidade, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Eu peço a você, clique no segundo link da descrição e entre no nosso grupo geral.
eu trarei mais e mais atualizações, seja ao final do dia, seja de madrugada, seja amanhã de manhã, antes da gente colocar um novo vídeo no ar. Eu trarei mais e mais atualizações, então eu convido você a participar do nosso grupo geral. Ele é gratuito, aproveite, tem muitos insights importantes que a gente coloca lá. E eu espero que você tenha a serenidade para tomar decisões responsáveis e inteligentes. Lembrando que ser contraintuitivo, historicamente, trouxe bons frutos. Eu volto a qualquer momento com atualizações. Desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros, não apenas para essa semana, mas para todas as outras semanas que teremos pela frente.